Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Odinei, estou gravando esse vídeo para falar de um assunto muito importante concernente à religião. E nesse vídeo também quero deixar bem claro que eu não sou contra as religiões, não tenho nenhum preconceito contra as religiões. Muitos dos meus amigos sabem que eu fui católico um bom tempo da minha vida e fui evangélico por aproximadamente uns 10 anos. E foi nesse último período que eu tive um contato maior, uma experiência maior com a Bíblia, uma busca incessante por questões que se formaram dentro de mim mesmo. As indagações, as questões que traziam grandes questionamentos que confrontavam até mesmo a minha fé. Bom, então eu separei aqui alguns assuntos e foram esses assuntos que de fato fizeram com que eu me distanciasse das religiões, né? Deixando claro aqui que eu não sou contra se você é um religioso, né? Tanto evangélico, católico, espírita, qualquer outra religião, eu não sou contra. Se você é feliz com aquilo que você faz, faça com perseverança, faça com alegria e principalmente amor ao próximo e você não estará fazendo mal a ninguém. A Bíblia diz que contra o amor não há lei. Então, se você faz tudo com amor, aquilo que você faz, então não há pecado nenhum nisso, né? Não há nada que se coloque contra isso. Eu sou apenas alguém que ama estudar a palavra e que quando Deus me deu uma nova vida, uma nova chance de mudar de vida, uma de minhas promessas a Deus era pregar o Evangelho, pregar a palavra a todo custo, estudar a palavra e transmitir, levar essas boas novas às pessoas que realmente precisam. Tá certo? Então, eu acho que a Bíblia não é monopólio de ninguém. Não está sobre o monopólio da religião, muito menos de denominação A, denominação B, tá certo? Então a Bíblia não é monopólio de ninguém. Não há nenhuma religião que possa se dizer eu possuo a plena verdade das Escrituras. Então, todas as religiões, na minha concepção, na minha maneira, na minha leitura de enxergar as religiões, todas as religiões, para mim, elas têm seus erros teológicos. Lógico que uma mais grave do que a outra. E nós teremos sim erros teológicos, né? Os nossos pensamentos em relação a Deus, a nossa interpretação sobre a Escritura sempre vai variar de uma para outra. Na verdade, quando olhamos para a separação das denominações, né? Tantas igrejas, essa ideia de Constantino, de criar várias denominações, a gente já vê que há várias maneiras de se interpretar a Bíblia e cada um busca o seu jeito mais fácil de praticar essas doutrinas relacionadas à interpretação pessoal de cada um ou de cada denominação. Vamos lá, esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, se você tiver paciência. O conteúdo é super interessante, eu vou estar falando aqui sobre algo que fez com que, eu torno novamente a falar, fez com que eu me distanciasse daquilo que eu estava fazendo. Eu pregava o Evangelho nas igrejas, ali num púlpito. E para você estar dentro da igreja, você está dentro de
de um estatuto, está dentro de um sistema que você precisa obedecer. Se você for contrário dentro do sistema, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, o que eu fiz? Eu fui coerente comigo mesmo. Eu comecei a combater algumas coisas que eu achava que era heresia, mas fazendo isso dentro do sistema. E eu percebi que isso estava fazendo mal para mim, fazendo mal para as pessoas que estavam ali dentro e principalmente para as lideranças. Então, o que eu resolvi? Se eu quero ter uma posição, uma interpretação e uma busca que eu possa oferecer esse conhecimento e repassar para mais alguém, eu precisei então me distanciar do sistema para não fazer mal a ninguém. Tendo em vista, novamente, eu torno a falar que a Bíblia não é monopólio de ninguém, qualquer um pode estudá-la e pode pregá-la em qualquer momento, em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Tá certo? Então, um assunto super importante que eu resolvi mergulhar é na questão da vida após a morte. E nesse sentido entra várias teologias. E eu vou falar nesse vídeo aqui muito sobre o aniquilacionismo. A teoria do aniquilacionismo. Por que eu falo teoria? Porque eu, como estudante da Bíblia, eu hoje também estando como professor da educação básica, eu sempre busco conhecimento, então eu me considero um eterno aprendiz. Eu acho que todo mundo deveria pensar dessa forma, diferente de muitas religiões, sem ofender, muitas religiões, elas se colocam como a verdade absoluta. Então isso é complicado. Eu prefiro ficar com aquilo que o Raul Seixas disse. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu busco ser flexível, maleável, principalmente alguns assuntos complexos. Nós somos complexos, nós seres humanos somos complexos. A Bíblia, a palavra de Deus, é super complexa, exige mergulhar, exige a assiduidade nessa busca para se ter e formar alguns conceitos. Por que eu não estou mais em nenhuma denominação, seja ela evangélica, católica, espírita ou qualquer outra? Por quê? Porque eu formei vários conceitos, principalmente esses que trazem vários questionamentos teológicos. Então, a questão do inferno, a questão da vida após a morte, a imortalidade da alma. Eu, tendo a experiência, eu falo com propriedade, há basicamente 10 anos aí no sistema evangélico, eu tive a experiência e também pregava dessa forma. E posso dizer com propriedade que basicamente 80% das pregações envolvem essa teologia de que se a pessoa morrer, imediatamente ela vai para um lugar de tormento, um lugar onde elas serão atormentadas, ou para um lugar de paz, de descanso, de repouso, aonde ela aguarda o reino dos céus, o reino de Deus. Então, se 80% da pregação envolve isso, eu preciso ter uma posição, preciso ter um lado. E como eu, há muito tempo, ainda dentro do sistema, já comecei essa busca, e eu cheguei numa conclusão de que eu não mais acredito
Isso buscando nas Escrituras. Eu vou trazer aqui algumas passagens que vão corroborarem com isso aqui que eu estou falando, vão confirmar o que eu estou falando. Então, para mim já não fazia sentido mais compactuar com aquilo que eu estava ouvindo e até mesmo pregando. E quando eu tomei ciência de que aquilo tudo já não era mais uma verdade para mim, já ficou complicado conviver com aquilo. Então eu deixei de acreditar nesse inferno, né? Porque até mesmo a palavra inferno na Bíblia ela tem vários sentidos. A literatura judaica, como a literatura da nossa língua portuguesa, é uma palavra muito rica, ela oferece vários sentidos. Então, dentro de uma análise sintática e semântica, esses sentidos eles vão depender muito do contexto. Então, eu vou trazer aqui os versículos fragmentados. Aí cada um observa, se vocês tiverem interesse, depois eu dou um rol de versículos acerca deste tema, aniquilacionismo, provando que o inferno mitológico, que para mim hoje é mitológico, é uma criação da antiga teologia da Grécia, depois romana, né? Então é algo grego-romano. Então isso foi herdado, para mim foi herdado, essa colocação foi herdado pela Igreja Católica e depois os protestantes continuaram com essa ideia. Mas no judaísmo, na minha opinião, e vocês podem verificar isso também, no judaísmo não existia essa ideia de que a pessoa morria e ia imediatamente para o inferno. Então eles não acreditavam nem na ressurreição dos mortos. Você vai ver Jesus falando isso nos evangelhos. Então, para eles era fácil. Algumas parábolas. Eu vou falar aqui um pouco depois sobre a parábola do rico e o Lázaro, que é onde se baseiam a maioria dos evangélicos. Nessa crença aí de que a pessoa morre e vai para um lugar de tormento. E o salvo vai para um lugar de repouso e descanso. Não que eu não acredito nesse lugar de repouso, eu acredito sim. Mas ele tem um determinado tempo para isso. Isso vai acontecer e teremos sim, os salvos teremos. Eu falo teremos porque eu tenho convicção da minha fé. E também acredito no meu Salvador. Acredito que eu não posso me salvar sozinho. Acredito que ele precisou morrer para me salvar. Jesus Cristo. Então vamos lá? Alguns versículos de aniquilacionismo. Porque eu não acredito mais nesse inferno intermediário. Eu acredito no lago de fogo. O inferno, lago de fogo. Então, muitas vezes, a Bíblia vai falar de inferno. Inferno, por muitas vezes, na Bíblia, ele vai ter o sentido de sepultura, lugar dos mortos, onde os mortos repousam. A mansão dos mortos, que é o Seol e o Hades. Tá bom? Então, são duas colocações. E os tradutores não separaram. Eles colocaram todos no mesmo pacote. E existe o inferno, que é muito falado por Jesus, que é o lago de fogo. O lago da destruição, da aniquilação, da extinção. Então, muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, o inferno, Seol e Hades, ele é a própria sepultura, lugar para onde os mortos vão. E no Novo Testamento encontraremos muito o inferno, lago de fogo, né? Aonde se dará a condenação do juízo final. Eu separei alguns versículos aqui para tentar trazer para a reflexão de vocês
o aniquilacionismo, para tentar aí confirmar que o ímpio, o condenado, será aniquilado, será extinto, será destruído para sempre, não restará nada desse ser. O que para mim também, na minha concepção, é a demonstração final da misericórdia de Deus até para com os ímpios, pois todos são criatura dele. Então até nisso Deus foi misericordioso. Então a ideia de que uma pessoa fica fritando ali no inferno, fica queimando num fogo que nunca se apaga, para mim essa ideia não provém de Deus. Deus ele não é assim, não é como nós. Muitos desejariam isso, né? Que um homicida que não se arrepende, que vai até o final da sua vida com essa prática, um adúltero que vai até o fim da sua vida nessa prática, não se arrepende. E nós também não temos o papel de julgar, né? Mas é só um exemplo. Então esse tipo de pessoa, os genocidas, então nós como seres humanos pensamos, essas pessoas devem sofrer e sofrer muito. Mas Deus não é como nós, Deus não pensa como nós. Nós somos criaturas, herdamos um pecado aí, um mal muito grande. E então esse mal está em nós, esse pecado está em nós. Mas Deus não tem esse pecado, Deus não tem essa alma, entendeu? Então Deus ele é santo em tudo, ele é puro em tudo. Não há alguém mais santo e que tome as decisões mais certas como Deus. Vamos lá então, Provérbios 10, 25. Vamos começar aqui. Eu vou ler versículo por versículo e não precisa nem comentar. É daqui que eu formei esses conceitos, tá bom? Foi lendo essas passagens que trouxeram essa indagação teológica aí. Então, Provérbios 10, 25. Provérbios 10, 25. Vamos ter que ter um pouquinho de calma aí. Olha só. Provérbios 10, 25 diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Quero que vocês atentem para essa palavrinha, a palavra mas. Na análise sintática e semântica, sempre eu como professor, eu sempre ensino para os meus alunos que a palavra mas, ela assume um sentido em uma frase ou em um texto de que ela se opõe àquilo que foi dito anteriormente, entendeu? Ela é o contrário daquilo que foi dito anteriormente, né? Mas, todavia, porém, então, se o ímpio ele não existe, vai chegar um tempo que ele vai deixar de existir, ao contrário disso, o justo permanece firme para sempre, ou seja, a herança da vida eterna. Agora eu vou aqui para os Salmos. Primeiro, Salmos 37. Só no 37 a gente tem várias passagens aqui. Primeiro, 37, 9. Olha o que diz. Depois vocês confiram aí na Bíblia de vocês. Com certeza a Bíblia é a mesma, algumas palavrinhas mudam, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Salmos 37, 9. Pois os maus serão eliminados. O que é ser eliminado? É deixar de existir, é extinguir. É extinguir-se, é desaparecer. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Já entrando num assunto super importante, ao qual também eu creio aqui, Deus ele teve um sonho imenso. Ele sonhou com que o homem
habitasse essa terra, ele fez o homem para habitar a terra. E se isso brotou no coração de Deus, se esse é um pensamento de Deus, quem poderia destruir essa vontade de Deus? Então eu penso assim, que o sonho de Deus é que nós vivêssemos aqui. Ele preparou a terra para a gente. Ele fez essa morada para a gente. Então, se isso é um sonho, é uma vontade de Deus, quem poderia destruir essa vontade? Aí eu pego o que está escrito lá em Jó 42. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó falando acerca de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Então, se ele tinha esse desejo, ele nos dará essa terra. Então, os salvos herdarão a terra. Então, eu acredito que a vida eterna será aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos, tudo aquilo que nós vivemos buscando, essa busca na conquista pela terra, pelo mundo melhor, pelas questões sociais, o sentimento de igualdade, de que todos recebam e vivam em igualdade, em sociedade, isso vai acontecer, na minha opinião. Só que com Deus governando. Então Deus ele será o único governante desta eterna era, que será a era do reino de Deus. Uma era que não terá fim. Onde Jesus, onde Deus se assentará no trono, conforme as Escrituras, no trono de Davi, um reino que não terá fim. Então, o reino aqui, o reino que foi basicamente dos homens, Aí, esse reino será totalmente governado por Deus. Por enquanto, temos alguns governantes, mas está chegando ao fim esse governo humano. Tá bom? Então, vamos continuar aqui com a ideia do aniquilacionismo. Ainda no Salmo, Salmo não é capítulo. Então, ainda em Salmos aqui, 37, eu já li o 9, o verso 9. Então, vou ler o 10 também. Um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas, olha o mas de novo. Mas os humildes receberão a terra por herança. A terra será dos humildes. Jesus disse isso, Mas os mansos herdarão a terra. Isso acontece hoje? Vai acontecer em algum momento da história? Não, só depois da vinda de Jesus, quando ele assentar o seu reino. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Salmos 37, 10. Ainda no Salmo 37, vamos ler aqui, o 22, o verso 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Tá bom? Então, se alguém disser que isso aqui em relação à morte de ímpio aqui enquanto seres terrenos, isso é difícil, porque o justo também morre. Tá certo? Então, o justo também morre. Então, na minha concepção, ímpio e justo morrem e aguardam na sepultura o juízo final. Estão aguardando. Para mim, o único que ressuscitou até agora foi somente Jesus. O único que ressuscitou. Nós temos outras passagens
que falam de alguns personagens aqui, que eu não vou entrar em detalhe sobre a questão transcendente dessas pessoas, como Elias, como Enoque, né, que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então são casos especiais, né? Não vou entrar nessas questões. Em outro vídeo, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários. Eu trago essa questão aí. Ainda então no Salmo 37, acabando aqui, eu vou ler o verso 38. Olha só o que diz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Então não haverá futuro para eles, né? Vamos adiantando aqui. Salmos 94, verso 23. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor Deus, o nosso Deus, os destruirá. Então vocês vão encontrar muito essas palavras aí. Deus exterminará, eliminará, destruirá, fará perecer. São palavras que dão sentido de extinção, de deixar de existir, reduzir a nada, a pó. Tá certo? Então, acabando aqui o livro de Salmos, eu vou para Isaías. Isaías 29. Isaías 29, do 18 a 20, olha o que diz. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Tá certo? Mais uma vez a palavrinha eliminados. Então olha só, tem muitas passagens aqui no Antigo Testamento, mas eu quero trazer umas passagens também no Novo Testamento que corroboram com essa ideia de aniquilacionismo. Vamos aqui para Mateus 10, 28. Tem uma passagem interessante aqui. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tá certo? Então, a ideia de destruição. A maioria das pessoas que acreditam no inferno intermediário teria que refutar essa palavra destruir. E esse inferno aqui, Jesus está falando exatamente do lago de fogo. Então é lá que Deus pode destruir tanto o corpo como a alma. Então é uma passagem para desmistificar aí a ideia de que a alma do ímpio não morre, ela vai sofrer eternamente. Então essa passagem que é uma passagem boa para ir contra essa teologia aí. Por quê? Porque Deus ele pode sim destruir tanto a alma como o corpo no lago de fogo. Se ele pode destruir, não teria por que ele deixar lá no inferno alguém lá sofrendo. Ele vai fazer isso no lago de fogo, mas de uma maneira com que ele destrua, faça extinguir todas essas almas, tudo aquilo que foi contra o seu governo. Tá certo? Próxima passagem bem conhecida está aqui em João 3, João 3,16. Todo mundo sabe
decor essa passagem, né, gente? Então, João 3,16 todo mundo conhece. Mas eu vou ler aqui porque tem uma palavrinha interessante aqui que talvez muitos não buscam o real sentido dessa palavra, principalmente na literatura judaica. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o mas de novo entrando aí, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Olha a palavrinha perecer. Busque em qualquer dicionário. O que significa a palavra perecer? Perecer é deixar de existir. A palavra perecer. Pegue qualquer dicionário, consulte aí agora em qualquer dicionário, né, que você tiver em casa ou dicionário digital aí e procure o sentido dessa palavra. Para que todo aquele que nele crê não morra. Algumas traduções trazem essa colocação. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Por que não morra? Se o justo também morre, gente, é no sentido eterno. Não morra eternamente. Não pereça. Não deixe de existir eternamente. Mas tenha a vida eterna. Mas em contraposição a esse sentido aí. De morrer eternamente, mas viver eternamente. Deixa eu ver. Ainda em João, tem uma passagem também bem conhecida. Vocês conhecem a passagem do Lázaro. O Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, acabou morrendo, né? Isso acontece com todos nós chegaremos à morte. Então, para que todos aqueles que nele crê não morra. Aqui a passagem vai dizer isso aqui, ó. João 11, 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Olha só o diálogo. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então, olha a crença dos judeus. E Jesus contrariou o que ela disse? Não contrariou. A ideia dos judeus é que existe um dia específico para a ressurreição dos corpos, tá bom? Das pessoas que morreram. E essa era a esperança de Marta, né? Era a esperança de Marta. Jesus não foi contra o pensamento dela. Até porque eles nem tinham a ideia de que... eles refutavam totalmente a ideia desse inferno intermediário. Pode buscar nas escrituras, principalmente nos evangelhos. Não existe isso na mentalidade dos judeus. Eles não criam nem na ressurreição. Para eles morreu, acabou. Né? Eles esperavam um reino eterno, que viesse um rei e dominasse eternamente sobre eles. Mas eles não acreditavam na ressurreição, alguns, né? Os saduceus, no caso. E foi difícil trazer a ideia da ressurreição, tanto que Paulo falou muito sobre esse assunto, né? E eu vou falar justamente agora aqui sobre o que Paulo falou. Vamos pegar aqui primeiro, vamos pegar em Romanos, o que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 6, do 21 ao 23, olha o que Paulo fala. Que fruto, no 21, ó, 6, 21. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Tá certo? Sempre em contraposição à morte, né? Pois o salário do pecado é a morte, né? Aquele que viveu a vida inteira numa vida sem arrependimentos, isso resultará na morte eterna, sem arrependimentos. Pecados nós vamos ter até o fim da vida. Ninguém vai se libertar, é uma lei em nós. Também posso provar isso pelo próprio apóstolo Paulo. O pecado é uma lei em nós, e nós somos salvos só porque, o próprio versículo responde aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é só por Ele que temos a vida eterna. Né? Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, nos libertou desses pecados que nos trariam a morte. Então uma vida de arrependimento, uma vida de busca, de luta, de perseverança, resultará na vida eterna. Ainda em Romanos, eu vou aqui para o 9:22, olha o que ele fala no 9:22. E Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Tá certo? Então ele preparou a destruição para esses vasos aí, que se revoltaram contra ele. Tá bom? Agora, Gálatas 6:8. O que fala em Gálatas aqui? Vamos ver? Aos Gálatas, Paulo diz, no versículo 8 do capítulo 6, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Tá certo? Tendo em vista aqui, a gente tem que abrir a mente. Tem gente que pensa que a pessoa que peca, né, e semeia na carne vai morrer aqui. Não, essa aqui é morte eterna já, é destruição eterna. Porque até os justos morrem. Quantas pessoas justas não vimos morrer aí nesta pandemia? Na Bíblia, quantas pessoas justas não morreram na Bíblia? Então não está falando do plano terreno, está falando do plano do juízo, tá certo? A condenação final. Então eles escolhem a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do teu poder. Tá certo? Então fica claro. Vou voltar até um pouquinho aqui, Vou voltar um pouco porque eu já vou entrar em outro assunto aqui rapidinho para a gente finalizar esse vídeo aqui. É justo da parte de Deus, no versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados. E a nós também. Isso acontecerá quando? Quando? Isso acontecerá quando? Já está falando quando que isso deve acontecer. O Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. Então, há como ir contra o aniquilacionismo, tendo em vista essas passagens? Não tem como ir contra isso.
Então foram coisas que foi essa junção de um pouco daqui, um pouco dali, e eu cheguei numa conclusão de que não dava mais para se assentar em uma denominação e ouvir algo que eu não acredito mais. Né? Concordem comigo. Se eu tenho essa posição teológica, não faz sentido para mim ficar ouvindo uma coisa que eu não acredito mais. Não é? Isso só despertaria mais meu senso crítico ao ponto de que eu iria indagar essas questões. Tá certo? Algumas passagens que poderiam contradizer aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu sei que terão muitas passagens que poderiam contradizer. E eu vou mostrar umas para vocês. Né? Eu não tenho medo de explanar os textos conforme a minha busca. Então, Mateus 5, 25 e 26, ou Lucas 12, 58 e 59, fala uma coisa super interessante. Vou pegar o texto de Lucas aqui. Então, olha só o que está escrito aqui em Lucas 12, 58 ao 59. Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. E digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só, algumas teologias, tá bom? Não vou citar aqui nenhuma denominação, mas algumas teologias usam essa passagem para assinuar que Jesus estava falando sobre um estado intermediário, onde as pessoas seriam presas ali até que pagassem por tudo que fizessem. Bom, isso não pode ser uma ideia de evangélico, por quê? Porque você teria que acreditar no purgatório, né? Isso é uma ideia mais para católico, né? Alguns católicos acreditam que algumas pessoas ficam ali pagando, e depois que morrem ficam pagando pelos seus pecados e serão redimidos por isso, né? Após pagar ali em tormentos, uma prisão em tormentos, eles seriam redimidos por esta pena aí, né? Pensando num sistema prisional. Agora, evangélico não pode de maneira alguma ter esse pensamento, porque eles não acreditam nessa ideia. Até porque em Hebreus diz que ao homem está ordenado nascer, em algumas traduções, morrer, nascer e morrer, uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, depois que nasce, o homem está já sujeito ao juízo. E como eu não acredito nessa vida após a morte, a não ser depois do último dia, que é a ressurreição dos salvos, e também dos ímpios para o julgamento final, para que recebam o dano da segunda morte. Né? Então essa é uma passagem que pode aí tentar contradizer, mas como eu não acredito também nesse estado, eu acredito assim, teologicamente, que Jesus ele estava tratando com os judeus nessa passagem. Por quê? Porque Jesus é o juízo para os judeus. Os judeus tinham a lei como a sua regra e prática, né, de fé. Mas como eles não conseguiram obedecer à lei, Jesus ele veio e ele se tornou a pedra de tropeço para eles. Jesus veio exatamente para os judeus, né? Você vai encontrar nas Escrituras dizendo que Jesus foi a pedra que os edificadores rejeitaram. Então eles rejeitaram isso. Em consequência disso,
Jesus sendo rejeitado por eles, Jesus estava dizendo exatamente a eles, olha, procura basicamente, ó, entrando aqui nos pensamentos de Jesus, procura reconciliar com o vosso inimigo, que era o próprio Jesus. Procura reconciliar a tempo. A tempo. Então Jesus estava dando uma oportunidade para eles se arrependerem. Até que muitos se arrependeram e se converteram. Mas muitos ficaram ainda no sistema religioso, preferiram a religião, né, a qual eles não conseguiram cumprir. E então Jesus deu essa oportunidade, mas eles não conseguiram. Então Jesus era o próprio adversário que os levariam até o oficial, né? Que os levariam para uma prisão. E o que significa essa prisão? Exatamente o juízo de Deus final sobre o seu povo, sobre os judeus. Isso acontecerá na grande tribulação. Então, como eles rejeitaram, eles foram condenados a essa prisão. E eles seriam entregues a quem? Ao oficial de justiça. Daí eu digo que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, na grande tribulação, o povo de Israel será aprisionado. E o oficial de justiça aí, o que vai exercer essa justiça, segundo a presciência de Deus e ao poder de Deus, sobre o poder de Deus, isso será feito, porque sobre a permissão de Deus, melhor dizendo, será o próprio dragão, será o próprio anticristo, né? O próprio Satanás, que vai aprisionar o povo, vai suprimir esse povo, vai castigá-lo, né? Firmará um pacto de paz com eles, mas depois se levantará e se assentará no trono de Davi, dizendo ser o próprio Deus. Como eles, a princípio, vão ovacioná-lo como Deus. Mas, num determinado momento da tribulação, ele vai se revelar ser o próprio diabo e vai aprisionar esse povo e castigar esse povo. E dali eles vão pagar por tudo que eles fizeram. E eles não vão sair dessa prisão enquanto eles não pagarem o último centavo. Tá certo? Mas serão salvos. Eles serão resgatados dessa prisão. Porque muitos se converterão. Haverá muita conversão na grande tribulação. Esse período é exatamente por isso, para expiar o pecado daquele que rejeitou a Cristo. Então, por meio dessa misericórdia, até a grande tribulação eu encaro como uma misericórdia de Deus. Porque será um meio de Deus limpar todas as tranqueiras, como está escrito lá no Antigo Testamento, né? Limpar todas as tranqueiras, todas as sujeiras, trazer tudo a limpo, né? Trazer limpeza para o pensamento judaico de que Cristo era e é e sempre será o próprio Deus, Jesus, o Nazareno. Era o Deus que eles tanto buscavam na lei, não encontraram, e esperaram e receberam como troca um anticristo, né? Como pena, como castigo, um anticristo para governar sobre eles. E tendo depois a revelação por parte do próprio diabo, aí eles vão acreditar em Jesus, né? Que eles mesmos transpassaram lá na cruz. Então será o preço que eles irão pagar aí, até o último centavo. Bom, qual outra passagem que pode contradizer aquilo que eu estou falando aqui? É a passagem do rico e o Lázaro. Na minha página lá do Facebook, você pode tentar encontrar lá que eu postei um estudo interessante sobre a passagem do rico e o Lázaro. Porém, se você tiver dificuldade de encontrar, deixe aí nos comentários que eu posso postar aí para vocês estar vendo essa passagem aí. O último texto aqui para a gente acabar. Apocalipse 20, ó. Depois, deixa eu voltar um pouquinho antes. Apocalipse 20, versículo 10.
O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O problema a confusão teológica está nessa palavra, atormentados. A relação de tormento. Essa palavrinha na tradução hebraica você vai encontrar nos originais, eles serão punidos. A punição será eterna. Não que eles vão sofrer eternamente. A punição, o decreto será eterno, o decreto de morte será eterno, será irreversível. Então, eles serão punidos eternamente. Olha, se mudar a palavrinha, não que eu queira distorcer o texto, mas o sentido dessa palavra aqui, dentro do contexto, todo esse contexto, é punição, castigo eterno, né? E é diferente do estado, ficar num estado de tormento. Essa palavra, então, se refere à sentença. E eles receberão a sentença para todo sempre. E os termos dia e noite está relativo ao tempo mesmo. Dia e noite, noite e dia, para sempre, para todo sempre, são a mesma coisa. Pelos séculos dos séculos está relativo, só que a palavrinha tormento está relacionado à punição. Será uma punição eterna. Uma punição que garantirá um estado de dia e noite, noite e dia, um estado eterno. Essa punição não será reversível mais. Recebeu a sentença, será morto para sempre e não terá mais como reverter esse quadro. Então, versículo 11 aqui do 20. Olha só. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades, a morte e o Hades são duas coisas diferentes. A morte, por que a morte? E por que o Hades? Porque o Hades é a sepultura. Então a sepultura entregou seus mortos. E a morte? Por que faz distinção entre a morte e o Hades? Porque a morte são todos aqueles que morreram de maneira diferente. O mar entregou seus mortos que morreram no mar, foram levados para juízo. O Hades, que é a sepultura, também entregou seus mortos. Mas e a morte? Eu creio que essa morte aqui são as mortes que não foram dessas formas aqui, que não foram no mar e nem na sepultura. Foram as mortes que, por exemplo, não tiveram enterro, no caso da sepultura, que foram se decomporam em algum lugar, e os que foram cremados, no caso, viraram cinzas. Então eles não tiveram esse tipo de morte. Não precisou o mar. A linguagem aqui não precisou o mar entregar e nem a sepultura. Mas a morte em si, englobando todas as mortes, levou-se todo mundo para juízo, para não deixar nenhum tipo de indagação aí. Mas e quem morreu dessa forma? E quem morreu desse jeito? E quem morreu queimado e não sobrou nada? Então a morte se encarregará de levar tudo para juízo. E a morte também é basicamente um objeto aí que será destruído. Não é? Entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Por que seria lançada a sepultura e a morte no lago de fogo? Para sofrer também? Para queimar também? Para ficar atormentado também? Não, gente, é para ser extinto. Seria então o fim da morte, o fim da sepultura. Não haverá mais sepultura, não haverá morte. Então aí também já traz um conceito legal aí sobre o aniquilacionismo. Por que o texto está dizendo isso?
A morte será lançada no lago de fogo. O inferno que Jesus disse. Ele deu vários exemplos. Quando a árvore não é boa, né? O que se faz? Se corta. Quando se corta uma árvore, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que acontece? Ela seca. E depois Jesus disse que é lançada no fogo. Lance uma árvore seca no fogo e veja o que acontece. A árvore vai virar cinza, sobra nada. É isso que vai acontecer com todos que se levantaram contra o governo de Deus. Não é verdade? Tem vários exemplos assim de Jesus falando. E no Antigo Testamento também. Que os ímpios virarão fumaça, desvanecerão, sumirão, desaparecerão. Você vai ver lá tudo sendo cortado e lançado no fogo. O que sobra do fogo? Sobra nada. Mas isso tudo também é uma linguagem simbólica. Pelo poder da palavra de Deus, ele faz sumir todas as coisas. Nem necessita desse... Esse lago de fogo, na verdade, aqui, é um lago que existiu em Israel. Por isso que Jesus usa essa linguagem. Existiu o lago de fogo lá, o inferno. Esse inferno que Jesus falou, era um lixão lá dos filhos de Inom, se eu não me engano, uma coisa assim. Então existiu esse lago lá, era um lixão onde tudo aquilo que não presta era queimado lá. E lá era colocado enxofre para que o fogo não se apagasse. O que sobrasse do fogo depois lá, os vermes comiam. Por isso que Jesus usa a linguagem. Ali é onde o fogo não se apaga e os vermes não morrem. Então dali não vai sobrar nada. Então não há chance de sair mais daquele lugar. O decreto. Então não tem como sair mais, desmistificando tudo. Então esse lixão era para queimar tudo aquilo que não prestava. Ou seja, os ladrões que morriam em Israel e não eram dignos de serem enterrados na Terra Santa, eram levados para lá. Os adúlteros, Então, todos ficarão de fora. E todos receberão essa punição. Serão lançados no lago de fogo os adúlteros, os assassinos, que não se arrependeram, todos os assassinos, adúlteros, os idólatras, que trocaram Deus pelo objeto, que adoraram mais a criatura do que a Deus, e não se arrependeram disso, serão lançados ali para a destruição final. Então é nesse sentido, esse inferno ele existe ali no Novo Testamento ainda. Começou no Antigo Testamento, mas era uma linguagem simbólica que Jesus aproveitou para que eles entendessem melhor qual seria o destino final dos ímpios. Então serão lançados no inferno, lago de fogo. O que acontecia lá? Eram jogados os corpos dos ladrões ali, dos assassinos, das prostitutas, que não eram dignos de serem enterrados na Terra Santa, eram jogados ali. E esse fogo ali, e todo o lixão de Israel também ia para ali. Era queimado ali. Então era alimentado com enxofre para que o fogo não apagasse. Então o fogo nunca se apagava ali. Terminando o texto, aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Tá certo? Vou terminando aqui então esse estudo. Espero que se você tiver alguma dúvida, quiser algumas referências aí, não tive tempo de explanar com mais propriedade, principalmente o texto do Rick e o Lázaro, que eu não estou com ele aqui agora, mas é basicamente aquilo que eu disse, sempre fazendo referência ao povo e suas discriminações, e não ao estado final do ímpio ali. Então, se você tiver, eu posso, deixe nos comentários aí, eu posso postar esse estudo aí, até mesmo nos comentários, que ele é curto, fácil de entender. Tá joia? Fiquem todos na paz. Isso aqui é só para eu trazer com clareza aí o porquê de eu não frequentar certas religiões hoje. Não que eu seja egoísta e seja antissocial, Se houver uma religião que tivesse esses mesmos princípios que eu, com certeza eu estaria ali. Mas por que não vai na Adventista?
Adventista tem basicamente essa ideia de aniquilacionismo. Não, hoje eu trouxe só um assunto. Tem vários assuntos que eu também não concordo, principalmente da religião que eu fiquei mais tempo, que é a evangélica. Questão do dízimo, como é empregado e colocado a forma do dízimo. Então eu penso totalmente ao contrário, né? A teologia da prosperidade aos quais eles pregam. Então são várias coisas, né? E vários outros assuntos, né? Em relação à bebida, à extremidade religiosa, né? O extremismo religioso em relação a certos assuntos, né? As confusões doutrinárias, então fizeram com que eu me afastasse um pouco, né? Até porque eu não creio que a fé ela está totalmente condicionada a alguma denominação, e sim a Deus, tá certo? Fiquem em paz.